versículo 8 ao 14. Gênesis, capítulo 6, do versículo 8 ao 14. Daremos início cantando o hino de número 14, Firmeza. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada trance a suportar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém, graças a Deus. Também vamos cantar o hino de número 336, porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no ar.
nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei a glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém, amém, graças a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Vamos mais uma vez esse refrão, bem alto. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém, amém, graças a Deus. Vamos agora orar pelos pedidos de oração. Eu convido o irmão William para estar orando a favor dos pedidos. E também vamos agradecer pelo encontro que tivemos, encontro regional muito abençoado, e também pelo encontro nacional que está por vir. Grandioso e amado Pai Celestial, nesses poucos minutos, ó Pai, que antecede a comunhão do Senhor, essa representação, ó Deus, das ceias, que nos mostra que nós estamos em comunhão contigo, ó Pai, que nós estamos rendidos a Ti, ó Deus,
e que neste momento tão sublime, ó Pai, nós possamos consultar os nossos corações, ver se há em nós alguma coisinha, ó Pai, que nos impede, ó Deus, de realmente tomar a santa ceia do Senhor como nós deveríamos tomar, ó Pai. Que nós possamos consultar se há em nós algum sinal, ó Pai, de incredulidade, alguma coisa, ó Deus, e que nós possamos cair prostrado, pedindo perdão e misericórdia, ó Deus. Oh Deus, nós cremos que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos limpa e nos purifica de todo pecado e nos coloca mais branco do que a lã, ó Pai. Mais uma vez, ó Deus, nós estamos na presença do Senhor e nós te agradecemos por isso. Quantos queriam ter essa oportunidade que nós estamos tendo, ó Deus, de tomar a comunhão, ó Pai, de fazer parte disto, ó Pai. E nós estamos tendo essa oportunidade hoje, essa rica oportunidade. A graça tem nos trazido até aqui nesta noite, ó Pai. E mais uma vez o Senhor toma conta de tudo, ó Deus. Nós te agradecemos por esse encontro regional que tem passado. Fomos ricamente abençoados, ó Deus. E desde já nós entregamos o encontro nacional de pastores no próximo mês, ó Pai. Que tudo possa ser uma bênção. Tome a direção do encontro. O Senhor abençoe o pastor Jonas Pimentel. Oh Deus, nós também pedimos pelo pregador desta noite, que o Senhor possa usá-lo, ó Pai, ao nosso favor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Há momentos dó. Há momentos que as palavras não resolvem, só um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, só um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amar. Neste mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Neste mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, demonstrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário
Amém. Graças a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos agora receber a palavra do Senhor. Jesus Cristo, estamos agradecidos a Ti, ó Pai, por esse momento, Senhor, tão sublime. Ó Deus, que o Senhor nos dá a graça para nos encontrarmos reunidos, Pai, com este propósito, Senhor. Aceita, Senhor, o nosso agradecimento. Como já ouvimos, é a graça que tem nos trazido até aqui, Senhor. Que o Senhor possa nos dar uma continuação abençoada neste culto, Pai. Quando terminar, que possamos todos sentirmos alimentados pela palavra, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Glória a Deus. Eu fico muito feliz e um prazer em rever os irmãos novamente e também agradeço a confiança do nosso pastor e em ceder o seu púlpito e nos convidar para estar com os irmãos nesta noite. Então, Deus que abençoe o nosso pastor, sua família e também a igreja ali onde ele está nesse momento, né? Que tudo seja para a glória do nome que está acima de todo nome, nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Fico muito contente, irmãos, em ter sido convidado para estar com os irmãos nesta noite e desta feita mais uma santa ceia do Senhor. Glória a Deus. Vamos ler as escrituras anunciadas, irmãos. Gênesis capítulo 6, versículos 8 ao 14. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Senhor, assim como já oramos, abençoa, Pai, a sequência do culto, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Houve um que morreu por meus crimes na cruz, e ainda indigno e vil como sou. Sou feliz por seu sangue, verteu meu Jesus, e com este meus crimes lavou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Ele é eterno e amável, não há outro igual, pois com fértil e fiel coração. E por esta paciência e amor divinal, estou livre da condenação. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime nego Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Meu anelo constante é em Cristo viver, meu caminho seu exemplo marcou. E pra dar minha vida, Jesus quis morrer, sobre a cruz meus pecados levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime nego Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime nego Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Glórias ao Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Ele mudou as nossas trevas em luz. Glória a Deus. Não tem amor semelhante a esse de nosso Salvador, que depois de nos criar, nos dar o ensinamento do que é correto, do que é vida, nós ainda erramos, e Ele veio e se fez um de nós, tomou o erro, tomou a culpa, tomou a condenação que estava sobre nós e levou sobre si. E agora nós estamos livres dessa mancha da condenação do pecado, mediante o sangue inocente de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado por aqueles que creem. Glórias ao Senhor Jesus, graças a Deus. O irmão Brana, ele leu essas escrituras que lemos, pregou a mensagem que é conhecida de todos, a arca, e ele fala de 4 arcas nesta mensagem. Nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira. Ele fala sobre a arca de Noé, sendo uma via de escape. Ele fala sobre aquela arca que transportou Moisés no rio Nilo
Então foi uma via de escape. Ele fala sobre a arca do testemunho. Então, todas essas arcas, elas tipificam a quarta, que é o Senhor Jesus Cristo. Aqui no parágrafo 54, Mombrana mostra a condição do ser humano conforme, antes do 54, eu quero mencionar o que está aqui no 110, parágrafo 110. Mombrana disse assim: árvores cortadas à maneira que começaram no mundo, cortada primeiro, isto é, cada homem que entra no mundo, nascido em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras, aniquilado, pouco amável, pecaminoso, longe de Deus, alienado, sem esperança, sem Cristo, morre e vai para a sepultura de um pecador, pronto para o julgamento. Então veja, essa é a condição do ser humano sem Deus, que em si nós nascemos já com a natureza pecaminosa. Então Mombrana fala aqui no parágrafo 54 sobre a condição de uma sociedade humana, seres humanos, que começa, mas como a Mombrana citou numa outra mensagem, os irmãos, por certo, eu já ouviram por várias vezes, a comparação é um conto de fada, aquela flor mágica. Então ela sempre falando para aquele ambicioso, se pode dizer assim, você esqueceu o principal, você esqueceu o principal. Então aqui Mombrana fala no parágrafo 54 a condição que começa muitas vezes o ser humano por não pensar no principal, que é o Criador e Salvador de todos aqueles que creem no seu nome. Então veja, o profeta disse assim: se você observar, onde quer que seja que você vê o homem começando a se multiplicar, as pessoas começando a se juntar, grandes ajuntamentos de pessoas permanecem, aquela cidade vai ficando populosa, mais população, esquece do principal. A primeira coisa, você sabe, começa a fazer invenções para a recriação daquilo. Daquilo passa para o jogo, do jogo passa para a bebedeira, da bebedeira para a prostituição, destruindo lares, casamentos, divórcio e então assassinatos. Isto simplesmente continua crescendo, como uma corrente sem fim. Irmãos, graças a Deus que nós, principalmente a noiva desta última era, estamos véu adentro. Não estamos vendo o que está acontecendo no mundo aí fora, mas é isso aqui que o profeta está falando. Então veja, é isso aqui. Por quê? Porque tem saúde, tem força para trabalho, desenvolvimento e tudo, esquece que a sua existência aqui teve um Criador. Parágrafo 64 e 65. Grandes descobertas da educação e grandes acontecimentos da ciência, o progresso da ciência, um sinal do fim do tempo. Veja o que a ciência tem feito nos últimos poucos anos. Oh, que coisa! Apenas as coisas que foram feitas, o que são? A aproximação do fim do tempo. Um sinal
que todos os crentes, ministros no púlpito, devem estar pregando com toda a força que tem, mostrando ao povo: estamos passando pelo marco miliário. E tudo aponta para o fim. As Escrituras, primeiro, a Bíblia de Deus, que lemos e cremos hoje. Está apontando para o fim, não muito longe. O grande mundo científico diz que o fim está à vista. Outro grande marco miliário. Quando o irmão Brana pregou isso aqui, ele dizendo: os pregadores os ministros devem pregar ao povo com toda a força que tem, avisar o povo que estamos no fim, porque os pregadores, eles estão atentos à Bíblia, estão lendo, estão meditando, então eles, principalmente eles, são responsáveis para passar para o povo a hora que estamos vivendo. E principalmente nós, irmãos, como noiva, como a igreja primogênita do Senhor Jesus Cristo, então avisar o povo do tempo, a hora que estamos vivendo. O irmão Bruno falou isso aqui há 23 anos atrás e hoje. Mas graças a Deus, irmãos, que tem um povo que foi predestinado desde antes da fundação do mundo. Ainda que eles nasceram nessa condição, ainda que nós nascemos nesta condição, como o irmão Bruno explicou aqui, porque nós vem com essa natureza pecaminosa. Mas Deus, então, Ele nos promete o novo nascimento. O Senhor Jesus Cristo foi o primeiro desta nova criação. E nele nós nascemos de novo, somos nova criatura em Cristo. O profeta fala aqui, a partir do parágrafo 87. Vamos voltar agora e começar na primeira, quer dizer, a primeira arca, em Gênesis, e ver como a preparação foi feita para a arca. E ver se isso não tipifica exatamente a Cristo. Todos aqueles que se reuniram em cada arca vieram à reconciliação através da arca. Eu vou repetir aqui, um parágrafo aqui. 64 e 65, vou repetir. Agora, as descobertas científicas, bem, o irmão Bruno falando da descoberta, apenas as coisas que foram feitas, o que são, aproximando do fim do tempo. O 65, ministros no púlpito devem estar preparando o povo. Irmãos, não é bem esse parágrafo, eu vou encontrar ele aqui pela frente no decorrer da palestra. O irmão Brana falando sobre a provisão que Deus fez tanto lá naqueles dias para Noé e em todos os tempos. Deus fazendo uma provisão, uma via de escape para aqueles que são sinceros para com a palavra, aqueles que creem no Evangelho. Então veja, aí então ele mostrando aqui, vamos voltar e começar a primeira arca, veja. A preparação delas não tipifica exatamente a Cristo, e todas aquelas que se reuniram em cada era ou vieram à reconciliação através da arca. Tudo foi preservado através do julgamento. E tão certo como foi preservado no tipo, quanto mais somos nós preservados em Cristo, o verdadeiro antitipo de todas as arcas, o que é maravilhoso. Porque agora, irmãos, nós
trabalhamos, recebemos nosso ordenado, vamos no mercado, compramos e tudo e tal, e vivemos, temos a vida normal. Casamento e tudo, temos a vida normal. Mas só que a coisa pesada vem na frente. Noé foi 120 anos, 120 anos. Vai haver um dilúvio, se arrependam, se arrependam, se arrependam. Simplesmente o povo não dava ouvido. Como hoje, na maioria, não dão ouvido, por mais que nós vamos com todo o amor no coração, entregando folheto e anunciando horário de programa e fazendo tudo, e eles simplesmente... Só que agora a coisa... Mas espera aí. A Bíblia diz que vai chegar um tempo que eles buscarão a morte e a morte fugirá deles. Então observamos lá atrás que Deus disse a Noé: quer que a faça de um determinado tipo de madeira. Agora não seria qualquer madeira que funcionaria. Temos que ter, não é qualquer tipo de pessoas que está no amor nosso para com todos, é para que todos viessem ao arrependimento. Mas não é para todos. Não é para todos. Temos que ter um determinado tipo e deve ser da madeira de gofer. A madeira de gofer agora foi reticência. Eu estava estudando aqui há algumas semanas sobre o que era a madeira de gofer. Ela era uma madeira macia, maleável. Agora, foi com isto que a arca foi feita. Era uma madeira que podia ser facilmente usada. Ser facilmente usada. Ah, não, mas peraí, eu tenho que fazer aquele curso, eu tenho que prestar aquela prova, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu não posso, não posso. Não, a madeira de gofer é facilmente usada. Esse é o crente, uma vez nas mãos de Deus, cortado da árvore de sua justiça própria. Ele se torna maleável nas mãos do construtor, não se agitando com nenhum vento doutrinário. A arca era para ser betumada por dentro e por fora. Era dos dois lados, não era somente de um lado. Mas maleável, que se encaixava bem na palavra de Deus, para ser facilmente usada. Então veja, maleável não é repelente. Aqueles cientistas nos dias natural lá, nos dias da fabricação da arca mesmo, diz o irmão Branco, que eles viriam e diziam: já que você não aceita o nosso conselho, podemos provar que não tem condição a sua mensagem, em outras palavras. Sua mensagem não tem cabimento. Não tem cabimento. Através do nosso instrumento, nós podemos mostrar há bilhões de anos-luz no espaço. Não existe uma gota de água sequer. Não existe, não tem como. Mas já que não conseguimos tirar isso da sua cabeça, então por que não faz de um plato, numa madeira forte? Não. O Senhor Jesus Cristo disse: vai e diz a João que os cegos enxergam, os coxos andam, enfim, e aos pobres é pregado o Evangelho. E aos pobres. Tem muitos ricos que podem ser salvos, mas no seu espírito ele é pobre. Ele aceita. Observamos que era madeira que absorvia umidade facilmente. Absorvia umidade. E agora uma coisa. Um homem maleável nas mãos de Deus poderia ser grande coisa para Deus, ou você poderia ser uma grande coisa para o diabo. Agora, se a arca foi construída com uma madeira que era maleável e absorvia água, não demoraria muito para que ficasse encharcada. E ela afundaria imediatamente e se tornaria pesada, porque a madeira de gofer é bastante leve
e a água infiltrava logo através dela. Então, nisso aí, irmãos, eu estava lendo isso e pensando na graça. A nossa vida progressa. Nós todos fomos gofer. Na nossa vida progressa. Os anjos tiveram vontade de pregar o Evangelho, mas o homem tem experiência de salvação. Bebidas, mundo, bailinho e todas essas coisas, irmãos, graças a Deus por aqueles que já nasceram em famílias cristãs e não participaram do mundo. Mas todavia todos necessitam de receber o Calvário, disse o irmão Brando. Se nós nascemos, uma pessoa é criada entre quatro paredes, nunca viu o mundo lá fora. Chegou na idade da consciência e ele tem que receber o sacrifício do Calvário. Senão a sua alma está suja tal quanto as paredes do inferno. Então veja, necessita-se do novo nascimento. Mas aqui, a madeira de gofe, ela absorvia. Então nós, antes do conhecimento, já viemos com a natureza pecaminosa. Então veja, passamos por essas experiências. Quero dizer assim, num sentido antes do novo nascimento. Agora, se a arca foi construída com uma madeira que era maleável e absorvia água, não demoraria muito para que ficasse encharcada, e ela afundaria e imediatamente se tornaria pesada, porque a madeira de gofe é bastante leve e a água infiltraria logo através dela. Então, isso é o que penso hoje. É isto hoje, eu creio. O problema com muitos homens sinceros e mulheres hoje não desejam se entregar completamente. Não desejam se entregar completamente. O Branham, ele pregava para audiências mistas, igrejas denominacionais. Então ele procurava levar o que é a verdade, o que é ser um cristão, o que é o Evangelho, o que realmente é a palavra pura. Mas vão atrás do erro. E esta é a razão pela qual a arca se torna encharcada e não pode seguir adiante. Ela se dirige para cima e para baixo, prestes a afundar. Então, que tipo de Espírito Santo formou o caminho ali? Mas eles não podem permanecer assim. Então Deus disse para Noé: betume-a por dentro e por fora, dos dois lados, a betume. Então, não pode permanecer assim, meio termo, em cima do muro, não pode. Então, irmãos, depois, veja o irmão Branham corrigido naquela visão. A primeira evidência do Espírito Santo é crer na palavra. A noiva sabe o que significa crer na palavra. Então aquilo sela por dentro. O que está selado ali dentro não sai. O irmão Branham falou aqui um pouquinho atrás, onde nós já lemos, que ventos doutrinários não atinge. Ele está selado por fora também, é selado dos dois lados, Ele está véu adentro. O Espírito Santo está aqui dentro. O diabo tenta vir. Não sei se vamos ler, talvez o tempo não permite, mas o irmão Branham falando aqui que a madeira de gofe, depois daquele betume, não frio, a Bíblia diz que ele pisou sozinho o lagar da ira de Deus. Ele sofreu como nenhum homem aqui na terra pôde sofrer. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas todavia faça-se a tua vontade. Então ele foi moído, ele sofreu. Mas só que o Espírito Santo veio. Então, o irmão Branham disse que aquele
betume, se fosse derramado frio, não fazia efeito, em outras palavras. Mas era fervido aquilo. E derramava naquela madeira absorvente. Aquela madeira que disse, você sabia que Deus enviou um profeta? Não, a Bíblia está recheada de advertências sobre falsos profetas. Certo, tá mesmo. E como tem? Estou pelejando para tirar você das garras deles. Então, em outras palavras. Então, veja, aquilo sela, então, a pessoa recebe aquilo no íntimo da alma, sela, não tem como. O vento de doutrina vem, mas não bifurca, não tem como. A madeira, o profeta diz que aquela madeira, sendo absorvente como era, como Deus, o profeta sempre dizia para Bilipau, Deus sabe melhor. Então, aquele que deu a receita é a madeira de gorfo, essa madeira leve, essa madeira, em outras palavras, uma madeira talvez esponjosa e coisa, é essa aí que serve. Mas aquele betume, quando entrava ali, pronto, aquilo selava de certo jeito. Então é isso aí, irmãos, que tem acontecido com nós. Vem o aviso de Deus, aí vem o profeta. As virginés que o irmão William estava falando aí sobre elas hoje. Vem, eis o noivo, saí-lhe em encontro. Eis o noivo, que jeito? Na verdade, Elias virá primeiro e ele já veio, cadê a sua mensagem? Está aqui, então vou ler. É justamente isso. Então aquele betume sela aquela vida, sela. Ali não tem como, o profeta diz que no natural lá, depois que aquilo era derramado, aquele betume era derramado naquela madeira, nenhum prego entraria ali. Então veja, no natural, a arca, uma Brana diz que aquela arca, ela empinava, ela virava de um jeito, de outro. Faz a base o tamanho daquelas ondas. Então, às vezes ondas na altura de 50 ou 100 metros de altura, porque o globo foi tampado de água. Faz a base. Mas só que aquele que creu, como a noiva está crendo hoje, aquele que creu na mensagem da hora, ele estava protegido, ele estava cantando hino, ele estava glórias ao Senhor Jesus, graças a Deus. Então, hoje, irmãos, a coisa vem vindo aí, mas ela está dentro da arca. Que arca? De Noé? Não, aquela prefigurou essa que nós estamos hoje. Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu estava pesquisando o que era feito o betume. Eu encontrei no velho dicionário, encontrei que significava o betume, era uma substância, mas como eles obtinham o betume? Eles atiravam de uma outra madeira. Eles o tiravam de outra madeira. João, olhando para o livrinho selado, na terra, nos céus, debaixo da terra, quer dizer, os que já viveram, ninguém era digno nem de olhar para o livrinho. Ninguém era digno nem de olhar para o livrinho. João entrou em desespero, meu Deus, acabou toda a esperança. Acabou toda a esperança e chorou. Então a voz divina, não chore, João, porque o leão da tribo de Judá venceu. Vocês, madeira de gofer, eu sabia desde antes da fundação do mundo que vocês creriam na palavra, indiferente à simplicidade que viesse, a maneira que viesse, vocês creriam, vocês teriam discernimento do que significa a palavra do Deus vivo, do que teologia que o mundo pode oferecer. Vocês saberiam. Então, gofer, eu me fiz um gofer também, estou com vocês. Só que, gofer, vocês creriam, aqui em mim há um espírito vida. Senhor Jesus Cristo. Então, gofer, vocês não deu conta, mas eu vi que você creria. Eu vi que você não arrazoaria. Eu vi que você era maleável para receber a minha palavra e a palavra ter facilidade de selar essa alma, selar essa vida.
Então eu vim. E João, a voz divina diz, não chore, João, o leão da tribo de Judá venceu. No natural falando, João às vezes pensou, leão é o rei da selva. Entra um cordeiro todo ensanguentado como sido morto. Oh, irmãos, isso tomou lugar de uma maneira precisa, irmãos, para que hoje nós temos vidas. Eu quero até ler uma escritura aqui, que anotei. São João, capítulo 6, versos 53 e 54. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna. Então nós falamos para o espírito religioso que reina no mundo, nós estamos com a ceia precisamente como a Bíblia ensina, e o profeta trouxe a restauração de tudo para nós permanecer no certinho com isso. Então veja, quem disse foi ele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem disse? O Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda! Que coisa linda da madeira, antes dela ser cortada, um determinado tipo de madeira, sendo humano. Cristo, na sua humildade, sendo humano. E a igreja, sua arca hoje, entrando na sua igreja, que não é mais do que o seu próprio corpo. Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Como este corpo? Como através do primeiro corpo aqui, que resistiu, que esse corpo não tinha resistido. Esse corpo veio e resistiu. Abriu o caminho. São João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, através daquele corpo, esse corpo é santificado e se torna a morada do Altíssimo. Agora, esta madeira de golfe maleável, quando eles despejavam aquele betume quente sobre ela, tipos, irmãos, a irmã Brana disse que são tipos, para que esse Espírito Santo viesse nessa madeira hoje, ele passou pela agonia do Calvário. Agora, essa madeira de golfe maleável, quando eles despejavam aquele betume quente sobre ela, ela absorvia rapidamente, por dentro e por fora. Aquilo a deixava selada. Então vem a luz da palavra, irmãos. Nós recebemos aquilo de coração. Não fica nem um pedacinho de dúvida. Não. Aquele betume, ele tampava cada fendazinha, cada porozinho, cada coisinha, tampava tudo. Então hoje vem a palavra sadia, a noiva recebe ela sem nenhum pouquinho de dúvida. Isso sela. Diz Paulo, Efésios 4, verso 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual foste selado para o dia da redenção. Então, irmãos, que coisa gloriosa, que segurança para a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, que não tem resistido àquilo que significa a palavra para esse dia. Agora, essa madeira de golfe maleável, quando eles despejavam aquele betume quente sobre ela, ela absorvia rapidamente, por dentro e por fora, e aquilo deixava selada. Amém. Ouviu você isto? Um selo maleável, embebido na palavra de Deus. Um selo.
maleável, embebido na palavra de Deus. Cristo derramando o Espírito Santo ardente. Amém. Ele não penetra quando está frio, tem que estar quente. O que precisamos hoje é de uma antiquada reunião do Espírito Santo ardente que escorre. E nós temos, às vezes, até individualmente, como essa reunião, irmão Brana, como seria, se não temos condição de reunir com esse, com aquele, e coisa, não dá mensagem, um quartinho separado ali, se desliga de todo até mesmo os afazeres. Isto é através de ordenando a vida. Não é negligenciar orar na empresa, na firma, não é isso. O Espírito Santo é o ordeiro. Mas nós temos condição de nos ordenar mesmo, a nós mesmos. E entrar no quarto, irmão. Entrar no quarto e glória a Deus. E esse avivamento continua individualmente. Glórias ao Senhor Jesus. Agora essa madeira de gofre maleável, quando ela despejava o betume quente sobre ela, ela absorvia rapidamente, por dentro e por fora. Aquilo deixava selada. Amém. Vê você? Eles tomaram aquela madeira de gofre maleável, uma grande concha, e derramavam aquilo na madeira de gofre, realmente macia, preparada. Então, do lado de dentro e de fora, aquele betume penetrava e a envolvia como aço. Nenhuma água podia infiltrar ali. Um filho de Deus, uma filha de Deus, todos nós, todos nós, entramos véu adentro nisso. Não entra uma aguinha de doutrina, não entra uma aguinha de confusão, não entra uma aguinha de desentendimento, não. É segurança eterna. Porque cremos no Deus eterno, que prometeu uma palavra que prepara um povo para a grande eternidade. Temos crido de coração, então aquilo sela, aquilo não fica nem uma brechinha para Satanás. Eles tomavam aquela madeira de gofre maleável, uma grande concha, e derramavam aquilo na madeira de gofre realmente macia, preparada. Então, do lado de dentro e de fora, aquele betume penetrava e aí envolvia como aço. Nenhuma água podia infiltrar ali de forma alguma. Ela era uma proteção. Glórias ao Senhor Jesus. Assim que vim ao púlpito, eu olhei, cadê o relógio? E às vezes, lá em Havaiandava, nós às vezes lerdeamos um pouquinho e esquece de trocar a pilha do relógio. Aí o celular. Mas eu falei para a esposa, não vou levar o celular não. Em outras palavras, estou sendo bem conduzido, não vou precisar de celular não. Mas aí depois vi ele ali. Glória a Deus. Cada homem que chega e recebe Cristo e se reveste com o Espírito Santo se torna numa somente, até o ponto que não vê nada mais exceto a Cristo. Ele não se importa mais com o mundo. Você pode golpeá-lo, censurá-lo, chutá-lo, fazer tudo o que você desejar, mas ele está revestido. Em outras palavras, ele está selado. Lacrou todas as fendas. Às vezes, irmãos, numa linha dessa que o irmão Brana nos ensina assim, eu às vezes lembro na história da igreja, o irmão Brana fala sobre o sentido da história da igreja também. Aqueles cristãos ali na arena. Então, às vezes, o gladiador, o tentador vinha ali, você está escutando o rugido daquele leão, está com 3 dias que ele não come. Ele vai saciar sua fome na sua carne. Aquele cristão não estava, Senhor, tem misericórdia de mim, me livre dessa onda. Ele estava cantando hino, aquela suavidade do Espírito,
às vezes vinha na mente deles assim: Senhor Jesus Cristo, essa plateia de milhares e milhares, o Senhor escolheu a mim, Senhor. Porque o primeiro tapa daquela fera, ele já estava desacordado e dentro de segundos a sua alma estava no corpo celestial. Aquele lugar onde a irmã Meda, a irmã Hope disse: mas por que você me chamou daquele lugar tão gostoso onde eu estava? Você tem pregado sobre isso, mas você não sabe ainda o que é isso. É ainda a sexta dimensão. Então aqueles cristãos selados, era aquela suavidade, eles consideravam da parte de Deus, para eles era um privilégio, entre aqueles milhares, Deus tinha escolhido eles. Ó, irmãos, é aquele nível. Hoje, no sentido natural, nós não estamos enfrentando esse tipo de perseguição. Hoje a coisa está mais astuta, hoje é doutrinária. Mas é onde um filho de Deus, uma filha de Deus, ele toma a dose que Deus enviou para esta era. A mensagem do precursor, quer dizer, a mensagem que precursa a segunda vinda dele. Então o cristão, a cristã, toma essa dose completinha, toma isso e fica seguro nisso. Hoje é pior, mas para nós, graças a Deus, estamos selados mediante a fé no que é a mensagem da hora. Porque o Senhor Jesus disse: se alguém receber em verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, a mim me recebe. Então, meu irmão, minha irmã, quando nós pegamos isso aqui, em outras palavras, como ouvimos nesse encontro, dá vontade da gente comer. Aquele irmão fez a comparação de no natural, mas no espiritual nós estamos comendo sim. Comendo sim. Ela passou por um pouco de amargura no nosso ventre, porque tivemos que despedir o diabo da cerveja, o diabo do jogo, o diabo do luxo, o diabo da saia curta, o diabo de tudo que é mundo. Nós despedimos. E nós somos golfer. Estava na natureza humana. A coisa foi um pouco amarga. Mas só que tem uma coisa. É segurança. Agora estamos selados. Véu adentro. Não escutamos mais ruído de fora. Glória a Deus, selado. Quando aquele vagão é selado, ninguém pode mexer nele. O irmão Brana fala sobre aquele vagão que o inspetor vinha ali e examinava se tudo estava em ordem. Não, mas peraí. Dízimo, peraí, só a pontinha do cabelo. Aquele vagão não estava ainda na condição de ser selado. Tinha que o que se trabalhava ali no sentido da carga, trabalhar. Mas chegava a hora que tudo estava em ordem. Aí selou o vagão. Ai daquele que mexesse, rompesse aquele selo antes do destinatário. Ai daquele. O Senhor Jesus disse que melhor seria amarrar no pescoço uma pedra de moinho e lançar nas profundezas do mar, do que fazer um desses pequeninos tropeçar. É segurança, meu irmão, é segurança. Que o Senhor Jesus Cristo ajude, começando para mim que estou pronunciando, sendo o primeiro necessário, a deixar de ser ingrato e coordenar o meu tempo. E todos nós, irmãos, coordenando o nosso tempo e comendo o livrinho. Glórias ao Senhor Jesus. Vamos, irmãos, para a parte da Santa Ceia do Senhor. A partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Lembrando ensina que é até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. São João, capítulo 13, a partir do versículo 12. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Senhor Jesus Cristo, aqui está, Senhor, este pão, meu Deus, asmo. E nós pedimos que o Senhor abençoe, consagre, Pai, este pão, para representar o corpo do Senhor, que foi dilacerado pelos nossos pecados, Pai, lá no Calvário. Pedimos, Pai Santo, que o Senhor consagre esse vinho, que esse vinho seja abençoado, Pai, para representar aquele sangue inocente que foi vertido por nós, Pai, pelo perdão de nossos pecados, lá no Calvário. Assim, Pai, quando a igreja comer deste pão e beber deste vinho, que eles estejam comendo da tua carne e bebendo do teu sangue, representados nesses elementos, no nome do Senhor Jesus Cristo.
saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eu e o irmão aqui tomamos e depois as irmãs, aí depois os irmãos.
Irmãos, eu sempre aconselhei a igreja o que eu creio, sabe? Por exemplo, aqueles 19 anos que a gente teve diante de uma igreja em Birigui, então sempre a gente mencionava esse sentido, como minha avó andava também, a gente menciona esse sentido, que mediante a fé no coração da igreja, na palavra que foi pregada, aquilo ali extermina com enfermidade, soluciona problema. Eu creio de todo meu coração nisso. Quer dizer, não tira o direito daqueles que às vezes quer receber oração com imposição de mão, né? Não tira o direito. Mas eu sempre mencionei isso porque eu creio de todo meu coração que mediante a fé no que foi a mensagem da hora, aquilo extermina com enfermidade, aquilo resolve o problema, enfim, a bênção que a igreja necessita, ela recebe. Eu creio de todo o meu coração. Senhor Jesus Cristo, sela, Pai Santo, em cada coração as bênçãos que o Senhor nos deste nessa noite, Pai, no teu santo e bendito nome. Que a igreja possa voltar, Senhor, ó Deus bendito, sentindo aquela paz do Espírito Santo que excede a todo entendimento, Pai. Dê uma boa noite a cada um, Pai. A nossa viagem de volta a Campinas, Pai, que continuamos protegidos pela graça do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Eu não sei se eu mantenho uma palavra. Amém, graças a Deus, fomos abençoados. Éramos como madeira de golfe, mas recebemos o alarido, a voz de arcanjo, o sétimo anjo. Graças a Deus recebemos, somos maleáveis na mão do Espírito Santo. Amém? Deus continue abençoando a vida do nosso pastor Aparecido Vital, sua família e seu ministério. E a todo o povo de Deus. Amém. Vamos ficar cantando um hino de saída, Ressurgiu. Enquanto isso, despeçam uns dos outros e até nos encontrarmos novamente, se o Senhor assim nos permitir.
Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder, vigor, ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória. Oh, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Ressurgiu, ressurgiu,